Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Vamos à leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus, hoje lendo Josué capítulo 14. Você é convidado a abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que diz: Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. No capítulo anterior, nós lemos das terras que ficavam do lado do nascente do sol, antes da travessia do rio Jordão, que foram divididas para as 2,5 tribos, foram conquistadas sob a liderança de Moisés e divididas para as 2,5 tribos também sob a liderança de Moisés. Neste capítulo, nós vamos tratar da divisão das terras a oeste, do lado do poente, depois de atravessar o rio Jordão, agora sob a liderança de Josué. Versículo 2 diz: a divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, porque 2,5 tribos já tinham recebido herança do outro lado do Jordão. Como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão. Mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguns detalhes interessantes. Já foi dito aqui no versículo 4 que Efraim e Manassés substituíram as tribos de José e Levi. Porque quando os levitas foram separados para o sacerdócio, para o trabalho do culto, eles não receberam heranças, terras cultiváveis ou para agropecuária, para pecuária, né? Então, essas 2 tribos foram substituídas, a de Levi e a de José, pelos 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que Jacó, lá no Egito, tinha adotado como filhos seus. Ele disse para José que Efraim e Manassés agora seriam contados entre os próprios filhos de Israel, né? E um outro detalhe interessante é quando ele diz que, versículo também 4, os filhos de José formaram 2 tribos. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas pastagens onde viver, cidades onde viver com pastagens para os seus rebanhos. Tá aqui, me parece que eu tinha olhado no detalhe no versículo 3. Pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão, mas os levitas não deram herança entre os demais. É isso mesmo. Os levitas então receberam cidades para morar, mas não receberam uma herança especificamente com terras para a agricultura e pecuária, que era a base da economia daquele povo naquela época. Continuando, versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Lembre que Calebe e Josué foram os únicos que na primeira missão de espiar a terra, deram relatórios positivos, desafiando, chamando o povo de Israel para ir à guerra e conquistar a terra. Os outros 10 deram um relatório contrário, o que fez o povo desanimar e desobedecer a Deus. Então Deus prometeu que daquela geração somente Josué e Calebe entrariam na terra prometida. E agora o Calebe chega para Josué para pedir que aquela promessa fosse cumprida, porque Deus havia dito que a terra que eles pisaram seria deles. Verso 7.
Ele diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo, os outros 10 espias. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Engraçado, porque o relatório negativo dos 10 espias aqui fica subentendido como gesto de infidelidade a Deus. Fiel aqui tomado no sentido de falta de fé, de confiança. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. A fidelidade tem recompensa. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos... Jesus chama a igreja de Esmirna para ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A nossa fidelidade ao nosso Deus tem recompensas. E ele continua dizendo, continua palavras do Caleb: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Todos os demais homens de Israel da geração anterior, a partir de 20 anos para cima, morreu no deserto, como Deus havia dito, durante a peregrinação de 40 anos. O Josué disse que, aliás, o Caleb disse que naquela época tinha 40, e agora Deus prometeu, cumpriu a promessa, e o Caleb está aqui vivo. Ele diz: e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Isso aqui mostra que já fazia 5 anos, essa leitura de Josué, desde o capítulo 1 até agora, corresponde a 5 anos que o povo de Israel já estava aqui na conquista da terra prometida. Porque eles peregrinaram no deserto durante 40 anos, e o Caleb está dizendo aqui que já faz 45. Então, 5 anos que eles estão conquistando a terra prometida. Aí ele continua dizendo: por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Lá atrás, quando ele recebeu a promessa, ele tinha 40. Às vezes a gente acha que certas promessas do Senhor demoram a se cumprir. Mas o fato é que Deus cumpre a sua promessa, e no tempo próprio. Às vezes no tempo de Deus e às vezes no nosso tempo. Eu digo isso porque o pessoal tem uma mania de, no tempo de Deus, no tempo de Deus. Às vezes vamos dizer assim, já foi o tempo de Deus de cumprir, mas por causa da nossa falta de fé, por causa da nossa insubmissão a Deus, às vezes certos propósitos de Deus são adiados em nossa vida por causa das nossas falhas como seres humanos. Não era o caso aqui. Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Um homem de 85 anos, estava se considerando muito forte, participou das guerras da conquista da terra prometida. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Então o Calebzão era forte, 85 anos. Meio parecido com Moisés, que aos 120 anos, quando morreu, a Bíblia diz que ele não diminuiu a capacidade de visão, de audição, estava lá muito forte, né? Verso 12. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Ou seja, parte da terra que Caleb iria herdar ainda necessitava de conquista, porque os moradores ainda estavam insistindo lá. Verso 13, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra 5 anos depois. Agora ele está dizendo que a terra teve descanso da guerra, apesar de que ainda havia terra para ser conquistada e algumas guerras para serem travadas. Se há uma coisa que nós podemos com fidelidade destacar nesse texto é que quando nós obedecemos a Deus, Deus é fiel em cumprir a sua promessa.
Assim como Caleb foi fiel a Deus, ele confiou em Deus e Deus cumpriu a sua promessa, preservou-lhe a vida, deu-lhe vitórias nas batalhas e agora dá-lhe uma herança, a herança que Deus havia prometido ao Caleb. Depois nós vamos ver isso também se cumprindo na vida do próprio Josué. Então, a mensagem principal desse texto é: vale a pena ser fiel ao Senhor, obedecê-lo, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade, porque ele é fiel e cumpre o que promete. Né? Vale a pena, inclusive hoje ainda, para nós, vale a pena servir ao Senhor, fazer a sua vontade, andar nos seus caminhos, honrar e glorificar o seu santo nome. Amém, povo de Deus? Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou da leitura desse texto, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, comenta aí o que você achou dessa leitura nos comentários do vídeo. E se não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever. Inclusive, peço aos meus irmãos que periodicamente verifique se você continua inscrito, porque de vez em quando a plataforma restringe o alcance de certas publicações deste tipo, né? E até cancela algumas inscrições. Eu já tenho ouvido falar disso, nunca verifiquei isso exatamente, mas tenho ouvido falar sobre isso, né? Então, verifique isso aí. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo novo dia, obrigado pelo lar e pela família, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem suprido em nossas mesas, obrigado pelo trabalho com que cada um de nós ganhamos o sustento de nós mesmos e das nossas famílias. Obrigado pela saúde, pela disposição para fazer o nosso trabalho, obrigado pelo novo dia que nos dá novas oportunidades, novas realizações, de novas experiências, de novos aprendizados. Louvado seja o seu santo nome. Pai, muito obrigado por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos começar o novo dia, alimentando o nosso espírito, compartilhando a palavra do Senhor e orando uns pelos outros. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo ou sobre aqueles pelos quais meus irmãos intercedem nesta hora. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os enfermos, restaurando-lhes a saúde, sobre os saudáveis, preservando-lhes a saúde. Se o Senhor quer fazer milagres sobre os enfermos, toca com o seu toque curador. Faça milagres a favor do seu povo. E se, ó Deus, nós cremos no Deus que é soberano e se aprove ao Senhor usar os médicos, os medicamentos, as internações, seja feita a sua vontade, meu Pai. Mas a nossa petição em nome de Jesus é: opera a favor do seu povo, com cura, com libertação, com transformação, com milagres, com restauração, para o louvor da sua glória. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, e cada casa de cada um dos meus irmãos seja um verdadeiro templo de adoração a Jesus. Que a família busque andar no amor, na paz, na alegria do Espírito Santo. Que todos os frutos do Espírito Santo rejam, ó Deus, os relacionamentos dentro de cada família, relacionamento dos casais, relacionamento dos irmãos com o irmão, dos pais com os filhos. Dê sabedoria aos pais para ensinar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, para que seja lugar de estabilidade, de segurança, de crescimento, de aconchego, ó Deus, de acolhimento. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, avivando a sua obra no meio dos anos, usando os pastores, renova a fé, a alegria, a disposição no coração, o ânimo no coração de cada servo seu a cada novo amanhecer. Que cada líder do seu povo seja um instrumento para conduzir a sua igreja no caminho da santidade, do poder do Espírito Santo, no avivamento. Ó Deus maravilhoso, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, protegendo os missionários que estão em lugares onde correm risco de perseguição, de prisão, de expulsão do país ou até de morte.
Em nome de Jesus, dá-lhe sabedoria. Faz prosperar o seu trabalho, que eles vejam o fruto do seu trabalho e se alegrem com isso na presença do Senhor. Ó Deus maravilhoso, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que é a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode experimentar. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por fazer parte do seu povo, por ter livre acesso à sua presença, pelo novo e vivo caminho, o sangue do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, por onde quer que nós vá nesse dia, que o Senhor nos livre de gente má, de acidentes, de doenças, de qualquer ataque do inimigo, meu Pai. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Para que levemos a bênção do Senhor para todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. O Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 estaremos aqui mais uma vez, continuando a leitura da palavra de Deus e orando pelos outros. Um grande abraço a todos.